ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, despassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, esfriamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando com o evangelho de morte e dor. Questão de tempo, o tempo da paz, que vibrou nas oliveiras e púrpura na cruz. Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar. Boa tarde. Vamos iniciar nosso estudo de hoje, nossas reflexões. E vamos pedir a Jaqueline para fazer nossa prece inicial. Boa tarde, Rui. Boa tarde, José Jorge. Boa tarde. E vamos, após a prece, iniciar nossas tarefas. Então, vamos envolver nesse momento de luz, nesse momento em que estamos aqui, reunidos, Jesus, em seu nome. Pedimos a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais de nossa casa espírita, que envolvam o nosso irmão Anderson, para falar desse tema que precisamos tanto ainda aprender a amar Jesus. Quando todos nós descobrirmos em nós a potencialidade de nossas almas no amor, não precisaremos mais ter mágoas nem ressentimentos. Estamos trilhando o caminho contigo. Chegaremos lá. Pedimos a ti que envolva-nos com todo o seu amor. A todos aqueles que estão nos assistindo pelas plataformas digitais, que nos assistirão mais tarde, que possamos irradiar o amor que recebemos do Cristo em cada pessoa que chegar até nós. Sê conosco, Jesus, nesse momento, nessa tarde, para que possamos, sim, passar juntos, unidos, na luz, na paz e no seu amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, meu nome é Anderson. Nós vamos fazer esse estudo sobre mágoas e ressentimentos à luz do conhecimento espírita, né? E a nossa intenção é ser útil para nós todos essas reflexões. Espero que realmente a gente possa, a partir desse estudo, refletir sobre essas temáticas tão importantes para nós. Nós temos um slide aqui.
Então, vamos lá, começando pelo começo. Vamos começar pela definição de mágoa, né? Todo mundo se conhece, mas não custa nada a gente fazer a definição de mágoa. É uma emoção fortemente negativa relacionada a um acontecimento que decorreu num passado por vezes distante e que se mantém viva através do pensamento compulsivo. O problema da mágoa é que ela congela uma impressão, um ato, um fato, que não é fantasioso, ele muitas vezes é real. Há uma real justificativa para ela acontecer e ela nos atinge frequentemente. Mesmo quando a gente não tem consciência, certas questões a gente até pensa que passou despercebido, mas aquela mágoa ela acaba demarcando comportamentos. A mágoa ela é tão complexa que ela é capaz de demarcar comportamentos, afastamentos, antagonismos, mesmo que a gente, muitas vezes, por uma questão de consigo mesmo, a gente muitas vezes finja para nós mesmos, é o auto-engano, a gente finja para nós mesmos que nada está acontecendo. A mágoa ela pode acontecer, então, através da traição, a gente se sente traído, ou de fato a gente foi traído por algum motivo, ou a decepção, né? A decepção que está atrelada ao quê? A uma expectativa do que os outros ou aquela situação vai trazer, né? Então a gente espera do pai, da mãe, do irmão, do namorado, do marido, do amigo, do colega, do país, de Deus. Muitas vezes a gente tem uma mágoa silenciosa contra Deus, da religião. E essa expectativa leva à decepção. Muitas vezes essa decepção, ela sequer é aceita, mas ela reage enquanto comportamento. A mágoa pela perda de alguém, né? Quando a gente sofre a perda de um ente querido, de um ente amado, a surpresa, muitas vezes, de um amigo querido que parte, de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, de um filho. Isso muitas vezes traz uma mágoa surda, que muitas vezes a gente não sabe direito a quem está direcionada, mas é uma mágoa, é um inconformismo, é uma ruminação mental que a gente cria, que vai levando a uma série de pensamentos negativos que atuam sobre quem o sente. Então, todos esses são motivos para se sentir mágoa. Então, sem culpabilizar, o que a gente quer dizer? No intuito desse estudo, não é dizer que não é permitido se magoar, porque isso daí, gente, é humano, demasiado humano. Ou que quem se magoa é o certo e o magoado é o errado. Não é para dizer que você está errado porque a pessoa aprontou contigo. Ou que você está errado em se sentir assim ou assado. Nosso estudo não tem não pretende ter essa vertente. Nós não queremos aqui trabalhar em cima de que você não deve, ou que isso é errado, ou que isso é mal, ou que você vai ser condenado. Não é nada disso. A mágoa é algo, né, que nasce nas relações humanas, na vida do mundo material e da nossa própria forma de compreender as coisas. Está no nosso íntimo. Isso vai parar de acontecer, como a Jaqueline falou na prece, quando nós formos foco de amor, trabalhado.
suado, construído. Não é algo espontâneo, é algo conquistado. Esse é o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. É a lei de progresso. Se você quer se tornar melhor, você precisa, primeiro, entender que você tem isso e não reprimir isso negando. Você tem que buscar o autoconhecimento. Então, a gente não tem interesse aqui em apontar dedos ou culpabilizar, e nem inocentar. A gente não está aqui dizendo que a pessoa pode fazer agente de tapete, limpar o pé e está tudo bem. Não é isso que a intenção não é essa. A nossa intenção não é tanto falar do indivíduo ou da situação que cria a mágoa em si, mas é falar nós, que trazemos muitas vezes reações, comportamentos, achismos causados pela mágoa, precisamos entender o que está acontecendo conosco. E precisamos entender que essa emoção, o mal que ela faz dentro de nós. É disso que nós estamos falando. Não é tanto aqui culpabilizar porque a gente sente. Ao contrário. Como eu falei, isso é humano. O que nós temos que começar a pensar, a repensar, é a reconstrução íntima de visão de mundo. E o conhecimento espírita, ele pode nos dar uma visão de mundo que nos fortalece e evita que a gente caia na armadilha do ressentimento. Então, a construção de uma visão espiritual da vida pode nos trazer fortaleza, reflexão, motivação para trabalharmos dentro de nós essas questões. Não é dizer que elas não vão acontecer. E não estamos dizendo que é fácil. Inclusive, é sempre bom lembrar que em casos mais complexos, em que isso se torna algo danoso, algo negativo na sua vida e na de terceiros, o ideal é um profissional da área, um psicólogo. Um bom psicólogo, uma boa indicação, uma pessoa séria que possa trabalhar essas questões. Não é nosso intuito aqui tentar dizer que com um estudo de 1 hora e meia, vocês vão resolver seus problemas profundos da alma. Não é isso. A gente quer fornecer material reflexivo para nós e para todos vocês. Ok? Então, não temos a intenção de isentar ninguém, nem culpabilizar e nem isentar. Ok, gente? Isso aqui tem alguns textos de um autor que vale a pena conhecer, que é o Eckhart Tolle, no seu livro O Poder do Agora, que é terapêutico. É terapêutico, se você levar a sério. E vocês vão ver como o conhecimento que ele fornece está totalmente coerente com a visão que a doutrina espírita traz do homem espiritual, do homem enquanto espírito imortal. Sua energia emocional negativa pode distorcer a nossa percepção de um acontecimento que está a ocorrer no presente. É verdade. As mágoas coletivas podem sobreviver durante séculos no espírito de uma nação ou tribo e alimentar um ciclo interminável de violência. É verdade. A energia da mágoa distorce a percepção. E a gente sabe disso quando você, por exemplo, faz um tratamento numa reunião de desobsessão e a pessoa, o jovem que vem ser tratado, não sabe, ele está na casa dele, a gente está na nossa reunião, e vem vários espíritos
gritando nazista, nazista, nazista. E esse jovem foi nazista nos anos 40, na Alemanha. E daí? E daí que vários espíritos presos à raiva, ao ressentimento, ao ódio, presos à mágoa, alimentam e realimentam isso em cima dele, trazendo para ele uma série de transtornos obsessivos graves. Há casos mais distantes, casos de Roma Antiga, pessoas ligadas à Roma Antiga que aprontaram, e ainda há pessoas que, quando os identificam no espaço e no tempo, trazem consigo muito ressentimento, muita mágoa. Isso, a gente está falando de casos na nossa reunião, em que nós nos deparamos com esses indivíduos, em que os médiuns fora do corpo viram essas entidades. Idade Média, os conflitos todos que nós tivemos na história. No livro Dramas de Obsessão, de Ivone Pereira, a gente vai se deparar com o mesmo problema em que os espíritos, um grupo, um coletivo de pessoas, estão há 400 anos perseguindo a pessoa. Então, vocês vejam que isso que o Eckhart Tolle falou é uma verdade, é uma energia que distorce a percepção, e você se perde em vida e se perde desencarnado, podendo ficar séculos preso a esse, a gente chama de monoideísmo, ideia única, ideia fixa, que vai trazendo, quando essa pessoa presa a esse monoideísmo reencarna, ela traz consigo uma série de problemas no campo físico e psiquiátrico e emocional. Então, percebam bem, vale a pena? Se a gente entender que tudo isso que a gente está falando não é uma fantasia, que a gente verdadeiramente tem um corpo espiritual, que a gente sai durante o sono e pode ter lucidez e ver as pessoas presas nesses bolsões distorcidos, que isso é uma coisa real, você começa a repensar que talvez não vale a pena. Uma das maneiras que sofremos e interrompemos... gente, vocês poderão fazer perguntas, ok? Vamos tirar um tempinho para responder as perguntas. Quem estiver aqui no Zoom, faça aqui no Pergunta para Todos, que a Jaqueline vai colher. Quem estiver no Face, pergunta no Face. Quem estiver no YouTube, pergunta no YouTube. Se a gente souber responder, se a gente tiver cacife para responder, a gente responde. Se a gente não tiver, a gente tenta. A gente tenta enrolar vocês e dar uma resposta meio pé quebrado, mas a nossa intenção é boa. Vai pela minha intenção, que ela é boa. Brincando. A gente tenta responder dentro do possível, tá bom, gente? Uma das maneiras que sofremos e interrompemos o viver no momento presente é através da memória, principalmente da identificação inconsciente com algum evento passado que esteve carregado da emoção e da dor. A memória, gente, a mágoa, ela se enraiza na memória. A memória, ela é algo que tenta marcar o nosso ego, a gente tenta formar uma individualidade através de memórias. Isso dá ruim. O indivíduo não pode estar preso ao que não está aqui e agora. Nós estamos aqui e agora. Aonde está sua mágoa? Sua mágoa aconteceu porque sua mãe, lá quando você tinha 15 anos, deu dinheiro ao seu irmão. Estou inventando, tá, gente? Deu dinheiro ao seu irmão e você nunca teve esse dinheiro. Gente, está aqui agora? Não. Essa mágoa tem 15 anos. Há 15 anos atrás, quando você tinha 15 anos, percebam como o fenômeno que a gente relatou de espíritos desencarnados estarem séculos presos
a memórias ruins. É a mesma coisa da nossa mágoa com aquela namorada, com aquela mãe, com a esposa, com a filha que não lembrou, que não ligou, que não curtiu, com um colega que não perguntou como é que você está. Nunca está aqui, no presente, aqui agora. Aqui agora, quem está aqui ao vivo comigo, está aqui assistindo esse estudo. Não está lá no passado, mas a gente evoca as memórias ruins e carrega elas como se elas fossem formadoras da nossa personalidade. E isso é um equívoco patológico que acaba destruindo a nossa autoestima, a nossa motivação, as nossas relações, e sulcando dentro de nós as antipatias. Você só antipatiza porque você tem o quê? Ressentimento. Se você não tivesse ressentimento, se você não tivesse mágoas, se você não tivesse uma má impressão, muitas vezes é espontâneo. Quanto mais espontâneo é esse ressentimento, essa antipatia, é sinal de que você tem muita coisa mal resolvida nessa vida e em outras. Percebam que nós não estamos aqui acusando, nós estamos informando. A pessoa, ao partir desse conhecimento, pode buscar mais conhecimento se estiver querendo ser feliz. Então, essa busca é individual, é pessoal, não é uma promessa, é trabalho. O conhecimento espírita não te promete nada a não ser aquilo que você se dedique a transformar. Não vai acontecer um milagre, ninguém vai fazer alakazam e você vai resolver seus problemas de mágoa como um milagre. Desculpa falar, desculpe a franqueza, mas a realidade espiritual da vida nos diz o seguinte: eu só tenho aquilo que eu construo. A espiritualidade, ela é educadora. Jesus é um educador. Jesus não trouxe religião. Jesus trouxe um modo de viver que liberta. Se você não se identifica com esse modo de viver, você não se liberta. Não basta gritar, eu aceito, eu creio, eu sigo. Você tem que viver aquele modo. E que modo é esse? É um modo que socorre, que ampara, que trabalha no bem de todos e que sente amor. E por isso não se magoa. A gente se magoa porque a gente ainda não vive esse modo de viver que liberta. Então, esse modo de viver é o que a doutrina procura trazer. O modo de viver de Jesus. O caminho de Jesus. Esse modo de viver faz com que a gente vença os ressentimentos dessa e de outras vidas. Então, vamos lá. A pessoa ressentida, ao se sentir ofendida, agredida, submetida ao outro, muitas vezes, não se manifesta no ato, mas mantém aquilo remoendo. O ressentido é alguém capaz, diz a Maria Retta Kell, de se esquecer ou de perdoar. É um que não quer se esquecer ou que quer não se esquecer. Não perdoar, não deixar barato o mal que o vitimou. Percebam como a gente mantém, digamos que você se separe. Você tinha uma namorada, um namorado, e você se separou, ou da sua esposa, da sua noiva, e você fica remoendo, porque ela era isso, porque ela era ingrata, porque ela curtia aquele cara no Instagram, porque ela fazia aquilo, porque ela... A relação já terminou, mas você mantém instintivamente a pessoa presente, você evoca na memória, olha a memória aí,
O ressentimento te dá motivo para manter aquela pessoa na sua vida. Se não vai por bem, vai por mal. Então, na verdade, essa mágoa, ela quer fazer o quê? Ela quer reificar, ela quer trazer, ela quer fazer a materialização daquela pessoa na sua vida através da memória. É a mágoa e o ressentimento. E aí você não rompe de vez com a pessoa, e isso se torna algo doloroso, que pode levar a uma vida reclusa, a uma incapacidade de se relacionar de novo, a um aumento do ódio da pessoa e com quem ela estiver se relacionando. E com conhecimento espírita, gente, a gente descobre o quê? Que isso pode ultrapassar uma vida e trazer para essa vida, muitas vezes, o quê? Ressentimento, facilidade a doenças psicossomáticas, câncer, facilita. Não é que isso traga, mas a gente fica mais indefeso às comorbidades das doenças. Tudo isso tendo na sua raiz essas emoções negativas. E isso é o quê? O auto-engano. Eu não percebo que, na verdade, muitas vezes, vejam bem, gente, a gente está dando um pupurri, várias situações. A gente não está dizendo toda mágoa é isso, toda mágoa é aquilo. Entenderam? Por isso que a gente citou lá no início, mágoa por causa disso, mágoa por causa daquilo. As causas são variadas. E muitas vezes a gente tem várias mágoas de causas diferenciadas. Para fulano, a nossa mágoa é por causa daquilo, aquilo ser assim. Para ciclano, a nossa mágoa é por causa daquilo, aquilo ser assim. A gente é legião, a gente é muita coisa dentro da gente. Então, não pensem assim, toda mágoa é auto-engano. Não, não é isso. Mas muitas mágoas e muitos ressentimentos impedem da gente entender o que de fato motiva a reprodução disso dentro de nós. Quanto mais eu tenho, eu sou egocentrado, focado num egoísmo avassalador, mais eu me sinto ofendido, mais eu me sinto tocado, mais eu antipatizo. E menos eu vejo esse problema. Que muitas vezes o problema não é tanto o que o outro fez, mas como eu reajo a isso. E como eu estou com sérios problemas que eu não quero ver, eu não consigo ver, e eu não estou aberto ou disposto. Tem até aquela música, né? Não estou disposto. De vez em quando vai ter música. Né? A esquecer teu rosto de vez. Lembra dessa música? Então, tem a ver com o que a gente falou de você ser ressentido para ficar, porque não está disposto a esquecer o rosto de vez. Aí não quer abrir mão. Auto-engano. O que é o auto-engano? Quando o auto-engano não é um fingimento. Você não está fingindo. Por isso que, muitas vezes, o recomendável é a terapia. Você pergunta ao terapeuta se ele já ouviu falar de auto-engano. Se o terapeuta nunca ouviu falar de auto-engano, você... brincadeirinha. Né? Mas aí uma boa terapia pode ajudar. Por quê? O terapeuta não é do seu círculo familiar, não frequenta as suas festas, ele não vai te apontar o dedo. Ele vai estar ali como profissional, vai te ajudar a você se desnudar. Ele não vai estar te julgando. E isso ajuda. Porque muitas vezes a gente precisa que alguém não nos julgue para a gente poder se expor. O inconsciente, ele não se expõe tão facilmente. Então, a terapia ela ajuda nesse sentido. Eu não sou terapeuta, tá bom, gente? Então, eu não estou fazendo propaganda de mim mesmo. Eu não sou terapeuta. Mas a gente sabe que abordar um tema desse
e não falar da importância de um trabalho mais profundo, né? Pelo amor de Deus. O auto-engano, ele é assim, eu não vejo porque eu estou me enganando de propósito. Eu não vejo porque eu não me permito. Eu saboto a possibilidade de ver. E a mágoa, ela é um desses sabotadores. Porque eu me magoando, eu transfiro as responsabilidades da minha emoção para o outro, para fora de mim. Ok? Que é o quê? A vitimização, que dificulta você perceber a real causa das mágoas. Eu tenho que olhar as minhas possíveis vitimizações. Você olha a sua, ele olha a dele. Eu não estou acusando você. Eu quero olhar para a minha vitimização e identificá-la. Esse é o desafio. A autovitimização é um traço da personalidade que aparece com muita frequência no discurso das pessoas que tendem a apresentar a fantasia, diz o autor, não, de que não são responsáveis por nenhuma parcela do próprio sofrimento. Então, se você é vítima, alguém é culpado. Se você é vítima, alguém é culpado. Valéria, fala tu. Então, esse assunto é muito interessante. Algumas pessoas magoadas por questões dentro de um grupo de trabalho, elas não conseguem de maneira alguma esquecer ou então continuam achando que a pessoa que a magoou vai mudar de um dia para o outro. Você falou aí que às vezes é uma vida inteira para a pessoa mudar, mas essa pessoa que se sente magoada, ela meio que fica travada. Algumas pessoas, estou falando assim de uma forma geral, elas ficam travadas e não conseguem de maneira alguma. Todas as vezes que vão fazer alguma coisa no trabalho, lembra daquele chefe, lembra daquela pessoa que magoou, aí trava. Aí você falou na questão da terapia, achei excelente sua colocação, mas como é que a gente pode, de repente, num fraterno, entender? Porque a pessoa acha que nós temos ali, né, a solução para tudo, e às vezes a pessoa acha que a resposta que a gente deu não é a suficiente, não é aquela que ela quer. O magoado, ele não consegue, é muito difícil para o magoado se livrar dessa coisa, mesmo que a situação tenha se modificado. É isso. O atendimento fraterno, ele não é uma terapia. Então, a gente vai dar... Primeiro, a pessoa nem sempre está se desnudando. Atendimento fraterno, por não ser uma terapia, muitas vezes a pessoa é da própria casa espírita, a pessoa não está desnudando, a pessoa está dando a sua interpretação das coisas. Então, você que está fazendo atendimento fraterno já tem que saber que aquilo é uma versão de alguma coisa. É uma interpretação da pessoa. Por isso que você tem que ser genérico no atendimento fraterno. Você não pode ser intervencionista. Você não pode dizer o que a pessoa tem que fazer. Você tem que falar o que a doutrina espírita pode ajudá-la ela. Por exemplo, para ela tomar uns passes, para ela assistir palestra, para ela ler tal ou qual livro, para fazer o culto do Evangelho no lar. Se a gente, no atendimento fraterno, pretender ser muito profundo, não vai, talvez, surtir efeito. Por quê? Porque a pessoa não está predisposta. Então, a gente tem que saber diferenciar. Atendimento fraterno ajuda. Ajudar? Ajuda. Mas, realmente, para certos problemas mais profundos, não vai ser um estudo, não vai ser um livro. A pessoa vai ter que se predispor a trabalhar isso. Ela pode trabalhar isso com seriedade, porque a imperfeição
ela demanda trabalho, é a lei de progresso. Então, a gente pode trabalhar isso com seriedade? Pode. Leia livros, assista palestra, olhe para si mesmo, à noite reflita. Tá? A gente vai dar alguns toques aqui para frente ainda. Tá? Mas a gente tem que separar realmente o atendimento fraterno. Ele tem limites. Para casos mais complexos, no atendimento fraterno, a gente pode, inclusive, indicar um terapeuta, se a gente conhecer. Né? Você pode dar uma indicação. Tem casas espíritas que já têm até uma lista de terapeutas para indicar em certos casos. Porque você vai ajudar, o terapeuta já tem um vínculo com a casa. Às vezes o terapeuta não cobra nem tão caro porque por causa desse vínculo. Tudo isso pode ser feito. Tá? Mas vamos lá. Os sentimentos de dor disparam uma cadeia de pensamentos negativos em nós, condenando nossa vida. Minha vida é terrível. Condenando nosso relacionamento com pessoas que convivemos ou qualquer outra coisa que possamos negativizar. A ação do corpo de dor, segundo Eckhart Tolle, se dá porque nós identificamos com eventos de dor passados, no sentido de acharmos que somos aquela dor ou que ela faz parte de nossa identidade, e assim a repetimos no presente, reatualizando-a. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico, porque a gente acaba pegando essas memórias ruins, coloca elas na nossa personalidade e cria uma espécie de corpo de dor, em que a gente sente, ai, tudo comigo dá errado, ai, as pessoas não prestam, ai, ninguém vale a pena, ai, homem nenhum vale a pena. A gente vai criando formas de pensar que são cristalizadas e que nos tornam patológicos, nos tornam uma visão menos amorosa com a vida, menos unitiva e mais a gente se afasta, a gente antipatiza com facilidade, a gente é magoento. A gente, então, precisa fazer o quê? Perceber, como diz Eckhart Tolle, como diz o Vedanta, como diz o budismo, como diz Jesus, vamos viver o tempo presente. Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Vivam agora aqui. Você agora está aqui comigo. Deixa eles lá, o passado. O que já passou não está aqui agora. Sem a prisão. Porque a gente se aprisiona, gente. E é impressionante quando você vê isso através da vidência ou fora do corpo. Os milhões e milhões de pessoas aprisionadas às suas memórias. Tem gente que fica preso a uma casa. Tem gente que fica preso a livro. Tem gente que fica preso no quartel, desencarnado. Está preso ao quê? Às memórias. Ele não quer deixar essas memórias. Isso é muito comum. São milhões, talvez bilhões de almas desencarnadas assim. Então, a mágoa, gente, é coisa séria. Pensemos não só no encarnado, mas no desencarnado. A gente quer que aquele passado sejamos nós. Nós não somos o passado. Nós não somos as memórias. Nós somos muito mais do que isso, gente. As memórias não nos fazem a nossa personalidade. Isso é uma ilusão. Elas não nos fortalecem. Ter razão não nos torna fortes. Justificar com vitimização não resolve quem nós somos. Isso é uma ilusão. É agarrar nuvens de ilusão, ventos de poeira, diamantes de poeira, como diz a letra da música. E outra coisa, e aí vem toda a visão espírita, não se dá conta de que a mágoa é percebida espiritualmente. A pessoa que traz a mágoa, ela contamina o seu ambiente.
E aí, ontem a gente estava numa discussão sobre as ações humanas provocando repercussões no mundo invisível que a gente não vê. E aí você tem bolsões, é um campo, bolsões, mundo espiritual. Tem muitos bolsões, gente. É impressionante. De almas afins. Com mágoas. E essas mágoas, como o Eckhart Tolle falou, ele não está falando de reencarnação. Mas a gente sabe que muitos ódios... Um filme americano, certa vez, ele ia falar de uma história chinesa, só que a atriz que lá... Porque o filme não era chinês. Só que a atriz que eles escalaram era japonesa. Perdão, contrário. A atriz era chinesa e ela ia fazer um filme em que era sobre uma história japonesa. A China fez um levante para que a atriz não fizesse o papel, porque traz na memória coletiva da China as atrocidades que o Japão fez com a China e com a Coreia até a Segunda Guerra Mundial. Nós não estamos isentando ninguém, mas percebam como essa energia pesada ela perdura coletivamente. Como muitas vezes o homem-bomba ele se deixa ser sugestionado pela força do ódio coletivo. E você sabe, a gente sabe com conhecimento espírita, que o homem-bomba não morre. Mas quem já viu um homem-bomba desencarnado sabe como isso o prejudica. Como é complicado a recuperação dele lá do outro lado. É impressionante. É impressionante. E é fruto do quê? Da ignorância e do ódio. Ódio que às vezes não é pessoal. O homem-bomba não tem absolutamente nada contra as pessoas que ele está entrando lá e está explodindo. É uma coisa coletiva. Então, certos ambientes do Oriente Médio, da Turquia, da Europa, da China, do Japão, do Brasil, a gente aqui sabe muito bem disso. A gente mora aqui no Rio de Janeiro e toda essa área onde eu moro, Madureira, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Campinho, Jacarepaguá, basicamente o Rio de Janeiro inteiro em peso, saindo do centro. Olha o nome dos bairros: Engenho Novo, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro. O que é um engenho, gente? Engenho é que faz açúcar, fazer açúcar. Então, o Rio de Janeiro está mergulhado, é um grande engenhão, mergulhado em 400 anos de história de escravidão. Isso cria repercussão, raivas e ódios. Provavelmente, quem trabalha também em reunião mediúnica sabe como isso aparece em reunião mediúnica. Como ainda há muito ódio na psicosfera ambiente do Rio de Janeiro e do Brasil, devido são 400 anos de... Então, o Brasil não está limpo disso, não. E os países, Israel, Palestina, Europa, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, o extermínio dos indígenas nas Américas, tudo isso cria bolsões de ódio, de mágoa, de raiva, que terão que acabar um dia, porque todo mundo é imortal. Então, a gente vê essas rivalidades entre países, são reais, rivalidades muito grandes. O Paraguai tem um problema muito sério com o Brasil, que a gente, às vezes, não tem ideia disso. Isso é
no Paraguai, uma coisa muito rememorada, muito cultivada, o que leva a um auto-engano, a uma visão distorcida do que foi a Guerra do Paraguai. Não vamos entrar nisso, é claro. Mas esse processo, quanto mais a pessoa se envolver nisso, mais ela perde a noção do que de fato está acontecendo. E evoluir é ampliar essa visão. É a gente ampliar a visão do que está acontecendo conosco e com a coletividade. Então, o ressentimento, ele cria, ou a mágoa, cria uma forma de pensamento, e forma de pensamento parece que não existe, que a gente não vê. Mas ela tem a ver com a energia psíquica lá de Freud, de Jung. Ela é uma força que provoca uma repetição se a gente não identificá-la, demarcá-la e exotizá-la, transformá-la ela como algo não comum, como algo exótico, algo que precisa ser trabalhado. Isso não é minha natureza. Eu não sou essa mágoa. Eu não estou dizendo que quem tem razão ou quem não tem, porque isso é uma armadilha dentro do estudo que a gente está querendo levar. O problema é o quanto de patológico isso me faz. Tem gente que não dorme, tem gente que cria insônia, tem gente que entra em processos depressivos. Então, gente, para lá. Se está me causando isso tudo, o problema aqui não é quem tem razão. O problema é essa energia bolorenta, negativa, está me fazendo muito mal. Esse que é o problema. Então, a gente não pode dar essas formas que estão dentro da gente. Não tem jeito. Se você é um daqueles privilegiados que não tem, ótimo, beleza. Precisa fazer estudo para a gente. Mas se você é como 99% da população humana, habitante de um mundo de provas e expiações, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Você traz consigo mágoas e ressentimentos. Uns mais, outros menos. E vamos trabalhar isso. Como é que a gente trabalha isso? Querendo. Você não é... Olha só que coisa linda. Você precisa pensar naquilo que alguém fez contra você, mais uma vez, para sentir a emoção antiga correspondente. Para sentir aquela emoção. Lembra que eu falei que a pessoa que ficava falando do marido, que o marido, o ex-marido que fez isso, o ex-marido, ela quer trazer aquele... E aquilo fica reificando. Isso no mundo extrafísico, na realidade espiritual, isso é vívido. Como as pessoas estão presas. E muitos espíritos nem sabem que já passou 200 anos. O auto-engano dele, ele não percebe a cultura que passou, o modo de viver, ele não percebe. Ele está tão preso àquilo que ele só vê a pessoa e o drama. É isso que a gente faz aqui. Você fica... Então, lendo lá no texto, algumas pessoas se identificam tanto com formas de pensamento antigas e velhas que elas acham que ela é aquilo. Eu sou aquela dor, eu sou aquele pensamento, eu sou aquela mágoa, eu sou aquele ressentimento. E não é. Nossa vida não se define por essas forças. Essas forças não aconteceram por acaso. Tudo na vida tem uma razão de ser. Tudo é aprendizado. E ter essas coisas dentro da gente nos ensina, primeiro, uma lição de humildade. Nós não somos bambambam evolutivo. Não somos. E que a gente precisa trabalhar isso. Não se permitir. Vigiar. Se conhecer. Parar
de atirar para os outros, porque isso afeta a nossa saúde. Pesquisa realizada durante 2 décadas pelo professor de medicina George Liebman Engel, da Universidade de Rochester, Estados Unidos, demonstrou que 80% dos pacientes pesquisados que apresentavam enfermidades crônicas, tais como câncer, infarto e outras, haviam passado por estresse psíquico prolongado, frustrações afetivas e desmotivação antes da manifestação da doença. Compêndio de Psiquiatria. 80% dos pacientes pesquisados nos dá uma margem de como nossa imunidade abaixa quando a gente traz consigo esse processo dentro de nós. Então, percebam aquilo que a gente falou logo no início. Nosso problema aqui não é culpabilizar, apontar o dedo e condenar. Nosso problema aqui é identificar a mágoa como algo desnecessário para a nossa vida. Não é dizer simplesmente que o outro está certo e que eu estou errado. Ah, agora ele está dizendo, então, que ele fez aquilo tudo e está tudo bem. Não, não estou dizendo nada disso. A doutrina espírita nos explica que existe uma lei de causa e efeito, que o outro é responsável pelos seus atos, mas eu sou responsável pelo como eu recebo esses atos. Então, o perdão, que é uma palavra difícil, eu sei, ela não está ligada diretamente ao outro. Claro, está ligada à pessoa que você está perdoando, mas está ligada à sua libertação. Aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário para aprender o que ensina, o drama do que aconteceu. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Esse conceito, dito por Jung, é totalmente espírita. Porque, como a gente está num planeta de provas e expiações, e provas e expiações são instrumento do progresso, que a gente reencarna. Motivo da reencarnação, segundo a doutrina espírita, evoluir, progredir. Não é para sentir dor, é para aprender. Aprender com alegria e aprender com a dor. Se você não aprende a lição, isso se repete. Isso Jung está falando dentro de um processo do inconsciente, que gasta energia psíquica repetindo o padrão. E a gente sabe que isso se repete não só em uma encarnação, mas também ao longo das vidas. O que a gente não aprende em uma encarnação tende a repetir de uma forma ou de outra as circunstâncias emocionais não aprendidas. Então, para nós espíritas, que sabemos que estamos aqui reencarnados, que já sabemos de algumas vidas nossas, que temos intuições, que já tivemos percepções, que os espíritos já chegaram e disseram, até mesmo inimigos do passado, e vão te dando, ao longo dos anos, uma noção muito clara de onde você esteve, por onde você andou, etc. E não tem dúvida nenhuma disso, que isso não é um delírio, não é um processo psiquiátrico. Você sabe que a reencarnação é um fato. A gente também precisa trabalhar a noção da mágoa. Porque tanto a reencarnação é um fato, quanto as mágoas estão presentes na nossa vida. Só que a reencarnação nos mostra que a motivação de estar aqui, encarnado, é o aprendizado. Então, eu preciso aprender por que aquilo aconteceu comigo. Ô, Dora,
Chegou na hora, hein? Quase na hora. Nosso estudo hoje não durará o tempo que normalmente dura, 3 horas não, tá? Nosso estudo hoje durará apenas 1h30, porque o tema é denso e a gente precisa respirar, né, gente? A gente precisa respirar, porque o tema é denso. Se você levar a sério, é denso. Até para estudar ele foi... Então, essa aceitação, gente, tem a ver com humildade, de que algo está errado ou desequilibrado. E desta forma se mover, passinho a passinho, numa mudança de atitude. Não é algo radical. Acabou, revolucionário. A partir de hoje, acabou mágoa. Não, não é assim. Isso é fantasia. É trabalho. Diário. Tem que estar... Aquilo, no Oriente, né, tem aquela coisa do mantra, né? O mantra yoga, o japamala, o terço, né, da Ave Maria. A reforma íntima tem que ser algo lembrada. Eu tenho que, diariamente, trabalhar as coisas que eu sei que eu tenho como imperfeições. E aí vem uma coisa que é fundamental, não é isso? Que a Valéria aqui chegou a comentar ainda há pouco. A nossa incompreensão da condição evolutiva do outro. Gente, isso é terapêutico. Essa pessoa que te magoou, ou essas pessoas, elas te magoaram porque era inevitável dentro do nível de compreensão delas. E a gente que tem uma visão de que as pessoas não foram formadas ao nascer, ao contrário, nós somos reencarnantes, renascidos, mas que cada um traz consigo o seu aprendizado, a gente também precisa olhar e ver que não adianta a gente exigir de quem não tem para dar. E que eu me perder em emoções negativas por causa da limitação evolutiva do outro, da limitação emocional do outro, da limitação de caráter do outro, eu estou me aprisionando ao outro. Então, essa visão que o conhecimento espírita me dá, de que o outro não muda porque eu quero, que o outro tem o seu tempo, isso é terapêutico, gente. Quando eu começo a compreender que eu não sou responsável pela evolução do outro, eu não posso obrigar o outro a mudar, verdadeiramente mudar, porque a mudança real, ela exige dedicação. Eu começo a entender que eu estou sendo infantil ao cobrar do outro que o outro não pode me dar. E aí você vai entender um conceito fundamental na doutrina espírita, que é muito trabalhado no budismo, que é a compaixão. Eu preciso aprender a reolhar para essas pessoas. Eu preciso olhar para essas pessoas com compaixão. Porque assim eu entendo que, no fundo, eles não sabem o que estão fazendo. Tem uma mensagem de Emmanuel, acho que é no Fonte Viva, que diz assim: se o fulano que faz isso, que desmata, soubesse o que iria lhe acontecer, ele nunca faria. Se o cicrano, que dá tiro em índio, eu não lembro dos exemplos que Emmanuel cita, tá? Estou falando exemplos assim que me vem à memória. Mas é mais ou menos isso a mensagem. Infelizmente, se alguém souber aí, me passa a mensagem que a gente lê fidedignamente. Mas é só o exemplo que eu quero dar. Se o cara que mata índio soubesse o que iria acontecer, ele não faria aquilo. Se o ingrato soubesse o que iria acontecer, ele não faria aquilo. Entenderam? Então, na verdade,
o homem que erra, o indivíduo que erra conosco ou com a coletividade, ele não tem ideia do que lhe espera. Mas uma coisa eu sei. Muitos de nós à noite, fora do corpo, ajuda muita gente perdida. Muitos de nós, na hora que a gente dá o passe, ajuda não só o encarnado, mas a entourage que está em torno dele. E são encaminhados. Muitos de nós, em nossas preces, agora na pandemia, encaminha muita gente desencarnada. Ora, se nós estamos assistindo as pessoas independentes, pessoas desencarnadas, invisíveis para o mundo físico, independentes de crença, opinião, o que fizeram conosco e com a coletividade, nós também temos que firmar esse pensamento em vida, compaixão. Mathieu Ricard, um francês, é um monge budista, que foi considerado o homem mais feliz do mundo. Ele é do budismo tibetano, Mathieu Ricard. E por que todos os sentimentos dele, alicerçados no amor ao próximo, nessa compaixão profunda por todos os seres, que é o amor ao próximo, começa a dar a ele o quê? Uma verdadeira dimensão dos limites do outro. Então, essa compaixão é fundamental para a nossa saúde, porque a gente não é tão exigente. A gente começa a entender que, sim, eu tenho direito a ter minha opinião, eu preciso ser crítico ao que é bem e o mal, porque não se evolui sem discernir o certo do errado. Isso é uma ilusão. O isentão não evolui. Você vai ter que discernir para fazer as escolhas de que lado você está, da balança da vida. Jesus, quando veio à Terra, foi crucificado. E não foi porque ele ficou num monge orando. Ele foi crucificado porque ele demonstrou que ele trazia um conhecimento, o amor vivido a todos os seres. E aqueles que o seguiram, os homens que o ouviram, os primeiros discípulos, o que eles fizeram? Casa do caminho, locais de assistência a quem quer que seja. Então, fica claro que a mensagem do Cristo é uma mensagem de vivência de amor. Quando você começa a fazer isso não é mágico, não. Você começa a não ser tão exigente com a tolice e com o primarismo do outro. Você começa a não pensar... Você tem o direito a ter a sua opinião e sua visão de mundo. Ok. Mas você começa a entender que o outro também tem. Mesmo que aquela visão ainda seja primária. Você tem que educar. Muitas vezes renascer. É o que o mentor espiritual evoluído vem. Ele vem, renasce, não taca em pedra, não aponta o dedo. Mulher é gente, negro é gente. Vem um missionário. Muitas vezes ele é morto. Como Platão explicou muito bem na alegoria da caverna. Ele vem trazer uma mensagem nova. Ele é morto. Depois, o que acontece? Ele retorna em outra vida. É morto de novo. Na quinta, sexta vida, o povo já está pensando diferente. Ele é o sal da terra. Quer ser não? Ok, não tem problema. Mas você não vai conhecer o Jesus, o caminho de Jesus, sem ser sal. Não são palavras minhas, não, é dele, tá? Então, as nossas mágoas, a gente precisa trabalhar dentro de nós para quê? Para a gente entender que são esses os nossos desafios. Muitas vezes a gente pergunta, o que eu vim fazer nessa vida? Qual é o meu planejamento encarnatório? Olha para suas mágoas. Já vai dar um trabalhão para você partir. Então, gente, o problema é o seguinte. Diante do erro alheio, o que a gente faz? Decida se você está pronto para deixar a dor ir embora.
Mude sua atitude em relação à sua história. Não se concentre no sofrimento, foque no aprendizado. Qual é o aprendizado que aquilo ali quer nos trazer? Bom, gente, a gente pretende agora fazer um pequeno relaxamento com vocês. Um pequeno relaxamento. E eu sei que nós estamos ao vivo, mas nos nossos estudos no Arautos, a gente faz algum tipo de vivência. Então, eu sei que vai fazer quem quiser, né? Mas o nosso interesse aqui é proporcionar momentos de enlevo dentro de um tema tão denso. Então, o que eu vou pedir a vocês, nesse momento, é quem puder, quem tiver condições, nos acompanhar mentalmente nessa visualização criativa que visa um reolhar sobre nossos sentimentos. Tá bom, gente? Vamos fazer? Vocês topam? Eu não consigo ver ninguém que está aqui no Zoom, então vou fazer assim mesmo. Vou fazer assim mesmo. A gente vai botar aqui uma musiquinha para vocês. Uma imagenzinha bonitinha. Vamos fazer uma musiquinha bonitinha. Cadê a música bonitinha? Vem, música bonitinha. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, lava-pés aos pescadores de ilusão, que divisam esses olhos límpidos, que revelam céus na terra e anjos nas feras, que plasmaram essas mãos perfeitas, que elevam os caídos e curam feridas. Fronte de anjo, alteia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime,
Então, nesse instante, vamos pedir a vocês que nós possamos pensar em Jesus na cruz. Imagina que nós somos testemunhas desse momento, da crucificação, e que estamos olhando o Mestre na cruz, ensanguentado, olhando para todos nós, e olhando para o horizonte, Senhor das estrelas, contemplando o infinito e dizendo ao Pai: perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Lembremos de Lívia, quando Jesus fala com ela: minha filha, para nós, aqueles que me seguem, este ainda será o caminho da crucificação íntima. E agora nos coloquemos nesta cruz. Somos nós que seguimos o caminho de Jesus. E na nossa imaginação olhamos para baixo e vemos todas as pessoas que nos magoaram. Olhamos do alto da cruz por momentos, pessoas, situações que nos feriram, que nos decepcionaram, que não nos acalentaram. Olhemos para todos eles e vejamos sua real condição evolutiva. Eles não podiam fazer diferente. E nós, que queremos seguir o caminho das estrelas, precisamos olhar eles não como inimigos, não como pessoas intrinsecamente mais, mas como pessoas ignorantes. Nosso coração, nesse instante, se irradia em direção a cada uma dessas pessoas do nosso passado e as compreende. Enchemos de compaixão e entendemos que o que passou, passou. Que fiquem as reais lições do porquê isso nos atingiu, quais são as causas. E só compreendendo com a compaixão, só libertando as nossas memórias desse passado, começaremos a nos conhecer, a entender o porquê desse destino ter nos atingido. Olhemos para cada uma dessas pessoas, coloquemos sua imagem dentro do coração, dentro de nossos corações, e brilhemos em luz, luz de perdão, luz de sentimento, deixando que nossas mágoas, nossos ressentimentos, nossas decepções fiquem para trás, que essas memórias, essas formas de pensamentos sejam esvaziadas pela luz de nossa compaixão. Perdoai-os, Senhor, porque não sabem o que fazem. Dai-nos a força, Senhor, para encher nossos corações de compaixão e irradiar em direção a essas cenas, a essas memórias, todo o nosso amor, todo o nosso perdão, toda a nossa compaixão. Nós somos luz, herdeiros de Deus, herdeiros do infinito, da causa primária, do arquiteto cósmico. Nós somos luz
E essa essência que é luz, que somos nós, está acima de qualquer memória, qualquer imagem, qualquer força psíquica deletéria. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Jaqueline, temos perguntas? Temos sim. Vamos lá. A mágoa intensa pode transformar-se em obsessão? Com certeza, a mágoa intensa é a raiz da obsessão. Só existe obsessor porque existem pessoas feridas, magoadas, tá? E nós podemos nos tornar obsessores. Vou contar um caso. Está no livro, deixa eu ver se eu vejo o livro daqui. Ah, não vou achar agora. É um livro muito interessante. Agora eu não vou achar, infelizmente. No olhar. Mas eu já contei esse caso tantas e tantas vezes que o povo do Arautos já conhece. Não há quem não tenha ouvido esse caso, mas como a gente está aqui com pessoas que não são do Arautos, vou contar esse caso de novo, pessoal do Arautos. Paciência. Tem paciência, amigo. Tudo vai melhorar. Cenira Pinto. Era aniversário da Casa Espírita. E né, é muito comum no aniversário da Casa Espírita você chamar, né, várias pessoas de várias casas, aí compor a mesa com vários representantes e chamar o orador, e o orador convidado fez a palestra. Só que o orador, na hora lá da palestra, teceu um comentário sobre a Umbanda, lá não muito, um comentário não muito caridoso. Só que na mesa havia um representante convidado de uma casa de Umbanda. Ok. Passou-se 1, 2 anos, esse orador começou a ter um problema sério na perna e foi aos médicos, fez exames e não dava nada, e a casa espírita dele, então, que era a mesma casa daquela palestra, os mentores falaram para ele ir na reunião mediúnica no dia tal, para ele participar da reunião. E ele foi na reunião e fizeram a chamada para ele e veio um espírito só. O espírito veio. Você lembra de mim? Meu nome é fulano de tal e o senhor, eu sentado nesta mesa, o senhor me ofendeu profundamente, o senhor falou contra a minha fé, contra a minha crença. E eu nunca perdoei o senhor, porque eu fui humilhado aqui. Fui humilhado. E eu nunca perdoei o senhor. Acaba que entidades ligadas à crença dele vieram, o envolveram em vibrações fraternais, pessoas amigas ligadas a ele, ligadas à espiritualidade dele, vieram, e ele acordou daquele torpor de ódio, de mágoa que ele estava, e foi levado. O orador aprendeu, né, uma lição, mas, gente, isso não é ele, não, isso somos nós, tá? Nós precisamos tomar cuidado, porque a gente fica vincado às pessoas devido a essas mágoas. Então, sim, com certeza. A mágoa é uma das raízes do processo obsessivo, e porque muitas vezes ele dura séculos.
Tem mais alguma, Jaqueline? Por permitir que o outro nos atinja com suas atitudes, a mágoa não seria uma expressão do nosso orgulho? Sim. A mágoa, ela está ligada diretamente ao nosso orgulho. Se eu não trabalhar o meu orgulho, eu me torno rapidamente magoado. Então, a pessoa que antipatiza, ela está demonstrando ser uma pessoa altamente orgulhosa. E a gente é orgulhoso. Esse que é o problema. A gente tem orgulho. E a gente precisa vê-lo. A gente precisa admitir para si mesmo que tem esse orgulho. Porque se eu não admitir que eu tenho, eu não vou trabalhar ele. Então, o problema aqui não é dizer assim, a pessoa tem orgulho. Eu tenho orgulho e, por causa disso, eu ainda me magoo com facilidade. Eu tenho orgulho e, por causa disso, eu acho que não tive a consideração, entende? Mas temos que trabalhar isso, se quisermos. Se não quiser, como disse Jesus, o que Jesus disse para Públio Lentulus no livro Há 2000 anos? Você pode me seguir agora ou daqui a 2000 anos. Mentor espiritual, espíritos puros é assim. Quer seguir, não? Tá bom. Vai lá, dá as cabeçadas da vida. Vai sofrer bastante. Durante várias vidas, 2000 anos de vida sofrendo, até que aprender. Ih, amar é bom, hein? É assim que é a didática divina, gente, com a gente. Não é não? Lembram lá do Egito? Tô brincando. Será que a gente já não podia ter aprendido lá? Mais alguma? Sim. Que bom. Uma pessoa que nos tenha maltratado no passado recente e tem o desejo de se desculpar, e a gente perdoa, mas não tem o desejo de encontrar pessoalmente para este pedido de perdão. Como fazê-lo? Perguntinha difícil, hein? Trabalhe dentro de si. Não faça uma violência contra si mesmo. Trabalhe dentro de si com muito cuidado e trabalhe o perdão dentro de si. Às vezes, acontece, não sei se vocês já viram isso, né? Em relacionamento a dois, acontece às vezes isso. Há uma ruptura e o outro pede perdão porque ele quer voltar a ter o relacionamento. Então, mesmo que seja à distância, mas ele quer poder estar lá de vez em quando. Então, a gente precisa trabalhar dentro da gente o perdão, mas não ser conivente com uma proximidade tóxica, né? Porque o fato de da gente perdoar profundamente, sinceramente, não fez com que a pessoa mudasse. Então, a gente precisa tomar cuidado com o perdão tóxico, que é aquele que se sujeita, por exemplo, à violência contra a mulher. Quantas mulheres não morreram porque continuaram apanhando dentro de casa? E há trabalhos sérios mostrando que a pessoa retorna e vem com aquela cara do gato de botas, aquela cara, e durante uma semana fica muito bom. Eu tenho relatos disso, eu mostrei isso em sala de aula, mulheres que relataram isso, e que depois a pessoa se transforma. Então, o perdão, ele é algo íntimo, seu para com o outro. A proximidade ou não vai depender da situação e de que a pessoa quer com essa proximidade. Então, é por isso que é uma pergunta difícil, porque cada situação exige um processo diferenciado. Agora, o perdão não é algo que acontece, perdoei, pronto, acabou. Não, ele é um processo. Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar esse perdão durante toda a nossa vida, em crescendo. Então, não nos violentemos.
Não podemos agir de forma como um mandamento. Alguém está mandando você fazer e tem que aceitar porque você é espírita. Não, não é por aí, gente. Lei de progresso nos diz isso. Não é por aí. Ah, você é espírita, tem que engolir. Não, não é assim. Trabalhe dentro de si. Chegará um momento em que você vai poder estar junto da pessoa. Ore pela pessoa, vibre pela pessoa. Não deixe que a lembrança do que foi feito venha. Trabalhe, lute contra a lembrança. Quando a lembrança vier, trabalhe, jogue, lembre das coisas boas, que ninguém é só aquilo. A memória, ela tem essa capacidade, ela de engessar o ato ruim da pessoa. E aí a pessoa se torna aquele ato ruim. E a gente esquece tudo o mais que o indivíduo é. Então, são estratégias que a gente deve utilizar para poder aprender a lidar com essas pessoas que nos magoaram, que nos fizeram mal. Claro, gente, que a gente está falando de forma genérica e tentando ajudar. Mas eu diria para que a pessoa não se violente. Trabalhe dentro de si o perdão, em ato contínuo. Não se deixe também ouvir voz contrária ao perdão. Porque o perdão, gente, como a gente tentou explicar na questão da mágoa, ele é algo que te liberta. Eu fico livre. Isso é muito sério. A desvinculação energética com aquele processo. Quando você se liberta de um processo, eu tive a oportunidade de me libertar de um processo que se iniciou na Roma Antiga. O pessoal do Arautos conhece a história. É terapêutico. Você se liberta. É como se tivesse saído algo de dentro de você. Então, o perdão, ele é urgente para a nossa felicidade. Agora, a proximidade ou não, a gente tem que avaliar conforme a situação. Tem uma outra aqui que praticamente você já respondeu, que corresponde a perdão também. O perdão real precisa de um distanciamento psíquico das pessoas ou situações que nos causam mágoas, não alimentando hábitos mentais que nos vincule a esse cenário, né, de mágoas e ressentimentos. Sim, muitas vezes. Sim, muitas vezes é necessário, mas vejam bem, gente, a gente está falando de forma generalizada, eu não sei qual é a situação, mas às vezes o perdão só é possível com um certo distanciamento daquela ambiência. Por quê? Porque a gente entende que muitas vezes a pessoa, ela não mudou. Ela é incapaz de mudar. Então, ela até às vezes pede desculpa, mas na verdade é uma desculpa da boca para fora. Tem uma história interessante, uma professora me contou uma vez, que é o seguinte: Zequinha, na escola, bateu no Huguinho. E aí, o Huguinho reclamou, a professora veio e falou para o Zequinha: Zequinha, não pode fazer isso. Olha lá, hein? Tá bom, professora. Aí, passou outro dia, o Zequinha bateu no Huguinho de novo. Zequinha, não pode bater no Huguinho. Olha lá, hein? O Zequinha bateu na terceira vez. Zequinha! Eu já sei, professora, eu não posso bater no Huguinho, né? Isso mesmo. O Zequinha bateu na quarta vez. Não, professora, eu não bato nunca mais. Gente, nessa história, o Huguinho apanhou 4 vezes. Então, calma aí, né? Você tem que fazer uma intervenção de alguma outra maneira mais eficaz e menos patológica para o Huguinho. Você tem que preservar o Huguinho. Por isso existe lei, por isso existe cadeia, por isso existe justiça. Mas o perdão do Huguinho é fundamental para que o Huguinho fique feliz, tranquilo. Ok, ele é assim, mas eu não tenho que odiar ele.
Mas não quer dizer que o Huguinho tenha que forçar a barra para se tornar o melhor amigo do Zequinha, porque ele já sabe que o Zequinha é assim agressivo. É da natureza dele nesse momento evolutivo. Então, o Huguinho tem que trabalhar, mas às vezes não dá para ficar junto, porque é só o Zequinha ver ele que vai tentar bater. Tá, gente? Tem mais uma aqui. Magoei no passado, estou numa nova vida. O magoado está no outro lado. O que fazer para me proteger? Gente, essa pergunta é muito boa. Você, primeira coisa, não repetir com outras pessoas a mesma ação. Entender as causas que levaram, o que há dentro de você que levaram a agir assim. Porque se a gente não entender as causas que nos levaram a magoar o outro, a gente, como disse Jung, tende a repetir. Mesmo que a gente não queira, o inconsciente, ele clama pela nossa maturidade, pela nossa, como Jung chama, individuação. Eu preciso me tornar um indivíduo, que é ser transeunte perante o mundo. Jesus, no Evangelho gnóstico de Tomé, disse assim: sede transeuntes. O budismo vai falar a mesma coisa. O budismo vai falar assim: entenda a impermanência. Todas as coisas fluem. Eu preciso estar livre das circunstâncias que me levaram a magoar o outro. Então, eu tenho que entender isso. A partir do momento que eu entender que coisas dentro de mim, inquietas, mal resolvidas, motivaram o erro, trabalhar dentro do possível nessa vida para ajudar outras pessoas que pensam da mesma forma errada. Com livros, palestras, aulas, no que for possível. Tentar ajudar outros que cometem o mesmo erro. Ou divulgar, mesmo que você... mas eu não consigo escrever livro, eu não sei isso. Divulgar coisas relacionadas ao tema, ajudar, socorrer. E sobre a pessoa específica, a oração. Pedir a Deus por ela. Pedir a Jesus por ela. E sempre que ela vier em mente, pedir perdão, sincero, do fundo da alma, e orar e pedir a Deus que o ampare. É o que a gente aqui... teria outras coisas, mas nesse momento é o que nos vem à mente. Né? A ação contrária à conscientização do porquê, do erro, porque ele não... A gente, eu me arrependi, mas às vezes a gente repete a situação, nessa vida ou em outra, se não entender as causas reais que levaram a isso. Se possível, a ação voluntária e benéfica, contrária ao que a gente fez, ajudando outras pessoas a não cometerem o mesmo equívoco, estimular, postar coisas que ajudem outras pessoas a se educarem para que não cometam o mesmo erro. E na relação com a pessoa, pedir a Deus, não é falar com a pessoa diretamente, que pode não ser uma boa ideia, mas pedir a Deus, a Jesus, aos guias espirituais das pessoas que abençoem. E sempre que você pensar na pessoa, ore. Não pense no seu erro, pense nos seus acertos, pense nas coisas boas. Não se deixe prender na culpa. A culpa não ajuda a gente em nada. Culpa só é bom para o obsessor. A gente precisa não pensar na culpa. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, falou assim: gente, de hoje, né? 30 de maio, tive que olhar ali, 30 de maio. Tudo para trás é passado. Dr. Bezerra de Menezes disse assim:
No passado, a gente cometeu muito erro. O que nos diferencia é o que a gente faz a partir de hoje. Parece que o Dr. Bezerra leu Eckhart Tolle. Hoje. E o Dr. Bezerra não falou vocês, não. Ele falou nós. Que nosso passado a gente está complicado. Mas eu não posso ficar preso nele. Nem no que me fizeram de ruim, foi o tema de hoje, e nem no que a gente fez de ruim. O que diferencia a gente é o hoje. O que eu vou fazer hoje, daqui para diante? O que eu estou fazendo, na verdade, que ele falou. Jaqueline? Tá bom, mas só para te dizer, a mensagem do Fonte Viva é a 38, tá? Se soubéssemos. Ah, se soubéssemos. Beleza. Gente, quero agradecer a presença de todos. Se não tem mais perguntas, ficamos por aqui. Espero que esse estudo tenha sido útil. Como nós dissemos, nós estamos dentro do nosso horário, não queríamos estender muito, porque o tema é denso. Provavelmente, ainda esse ano, a gente vai voltar. Estou vendo uma pessoa aqui que vai nos ajudar nisso. Ela está aqui no Zoom. Ela colocou um comentário, vou ler o comentário dela aqui, que ela botou Você lá no sabe quem é YouTube. que eu estou falando? Sei quem é, só que eu não vou falar, mas eu vou ler o comentário dela. Nem todos estamos prontos a abandonar a síndrome do coitadinho, pois assim temos um ganho afetivo. Exatamente, está vendo como é que ela vai me ajudar nisso aí? A gente vai tentar, eu não vou falar o nome, porque a gente vai voltar a esse tema aí daqui a alguns meses, né? Ela já me prometeu um outro tema em breve. Então, quero agradecer a presença de todos, a gente vai retomar isso aí, porque, gente, a gente precisa estar sempre lembrando essas questões. Essa síndrome do coitadinho é justamente que a gente precisa se livrar. Quero agradecer a presença de todos e gostaria de pedir a Cecília para fazer nossa prece final. Pode ser, Cecília? Pode. Senhor Jesus, queremos agradecer essa tarde de estudo, os nossos mentores espirituais, ao mentor espiritual do Anderson, que intuiu ele nesse estudo tão maravilhoso, que nos oferece a limpeza dos nossos corações, a limpeza, a certeza que estamos caminhando para o melhor. Obrigada, só temos que agradecer, Senhor. Obrigada por essa tarde de estudo, que possamos compreender cada vez mais as nossas posições, que estamos caminhando neste mundo para a harmonia mundial, chegar ao mundo, né? Senhor, muito obrigada. Agradecemos, Senhor, sempre. Muito obrigada ao Anderson por essa oportunidade de estudo. Obrigado, Senhor. E que esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus.